Alguns jogadores demoram pra se aposentar, outros se aposentam na hora certa e outros se aposentam, se arrependem e aí voltam a jogar futebol. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre 5 caras que se arrependeram e saíram da aposentadoria pra voltar a chutar uma bola. Eu vou começar com o cara mais desconhecido dessa lista, mas, cara, se prepara porque o que você está prestes a ouvir é um negócio bizarro. Carlos Roa foi o goleiro titular da Argentina na Copa de 98, né? Um ano antes, em 97, ele tinha se transferido para o Mallorca da Espanha, onde começou muito bem. Ele chegou aí com o Mallorca para uma final da Copa do Rei. No ano seguinte, ganhou a Supercopa da Espanha e terminou com o Mallorca lá em terceiro lugar no Campeonato Espanhol, a melhor colocação do time na sua história. Ele chegou a ganhar o troféu Zamora, dado pro goleiro ali menos vazado do Campeonato Espanhol, né? Então o cara tava bem na fita, tinha especulações de que o Manchester United queria contratá-lo, mas na metade do ano de 1999, ele decidiu abandonar o futebol por motivos religiosos. Ele dizia que amava jogar futebol, mas que ele estava saindo para fazer algo maior lá na religião dele, e também que jogar futebol era contra a igreja que ele seguia, que era a igreja adventista, porque ele tinha que jogar nos sábados, e acho que essa religião ele disse que não pode trabalhar nos sábados, algo do tipo. E então ele saiu do futebol para ir para esse retiro religioso, porque, se prepara, se segura na cadeira aí, ele achava que o mundo ia acabar. Exatamente, o cara tava se preparando pro apocalipse, velho. Ele pegou a sua família, foi pra uma zona rural na Argentina e ficou lá basicamente rezando, né, até que o mundo acabasse. Não, parece piada, eu sei que parece, mas qualquer coisa pesquisa aí, é real, é real. Pra quem é bem novinho não vai lembrar, mas na virada do milênio tinha todo tipo de especulação bizarra e fake news rolando sobre fim do mundo, falava-se em suicídios coletivos, era uma coisa bizarra. Parece que cerca de 20% dos americanos naquela época acreditavam que o Armagedon, né, o fim dos tempos, era questão, assim, próxima, que ia acontecer em breve. E também tinha aquela questão do bug do milênio, que pra quem não sabe, tudo era programado pra manter o 19, né, do ano, por exemplo, 1999. O 19 sempre ficava fixo nos computadores, nos relógios, e só mudava os 2 últimos dígitos do ano. Só que na hora que chegou no ano 2000, o 19 inicial que ficava fixado tinha que mudar pra 20, né, obviamente. E isso causou problemas ali na computação e tal, mas foi um problema superdimensionado, ou seja, ficou na mídia como se fosse algo que fosse acabar com o mundo, né, que fosse destruir tudo. Enfim, cara, mudança de milênio, loucuras acontecem. Inclusive, quem estiver assistindo no ano 3001, por favor, me diz aí como é que tá essa mudança pro quarto milênio e aproveita pra se inscrever no canal. Mas voltando pra realidade, um ano depois, obviamente, o mundo não tinha acabado e o Carlos Roa foi obrigado a voltar pro Mallorca e cumprir o seu contrato, que ainda tinha 2 anos de vigência. Ele acabou sendo reserva na sua volta ao Mallorca, né? Depois foi pro Albacete da segunda divisão da Espanha, teve um câncer no testículo, venceu a batalha contra o câncer e acabou se aposentando no Olimpo da Argentina. Caraca, a vida desse maluco dava um filme, velho. Um ponto aqui marcou uma geração. Um cara que todo mundo sabia que ia cair na ponta direita, puxar pra canhota e chutar. E mesmo assim ninguém conseguia parar ele. Robben era um puta de um jogador e depois de 10 anos do Bayern de Munique ele resolveu se aposentar. Era um cara que sofreu com lesões a carreira inteira e tava vendo o Bayern de Munique passando ali por uma reformulação, rejuvenescendo o seu plantel. E aí ele acabou decidindo pendurar as chuteiras. Mas um ano depois, no meio de 2020, ele anunciou a sua volta aos gramados para defender o Groningen da Holanda, o time que revelou ele 20 anos antes. Então uma história muito bonita, mas muito bonita até aqui. Depois disso, só deu ruim, sinceramente. O Robben começou jogando a temporada pelo Groningen e com 30 minutos em campo saiu lesionado com uma lesão na virilha. Depois ele voltou na rodada 5 do holandesão, jogou 14 minutos e saiu lesionado com uma lesão na panturrilha. E no momento que eu tô gravando esse vídeo, ele fez apenas esses 44 minutos pelo Groningen. 2 pequenas aparições em 2 jogos apenas e tá lesionado a temporada inteira, coitado. Espero que ele consiga superar essas lesões e encerrar a carreira de novo, jogando pelo menos, né? Porque encerrar a carreira no departamento médico é triste, velho. Você não precisa voltar da aposentadoria, mas pode voltar aqui pro canal. Pra isso, clica no botão vermelho embaixo do vídeo, inscreva-se e faça parte da comunidade pra ver sempre que tiver vídeos novos, beleza? Johan Cruyff é conhecido como um dos melhores jogadores de todos os tempos e fez parte daquele Ajax da década de 70 que revolucionou o futebol, mas poucos lembram que ele chegou a se aposentar em 78. Mas o motivo que fez ele voltar da aposentadoria foi bizarro. Olha só, né? Ele tava precisando de dinheiro, então basicamente ele voltou a jogar futebol só pelo salário, né? Ele queria realmente a grana, ele precisava. Eu perdi milhões com criação de porcos e foi por isso que eu decidi voltar a ser jogador de futebol.
Então os investimentos dele deram errado lá, parece que passaram a perna no Cruyff, ele perdeu essa grana e voltou a jogar futebol pelo Los Angeles Aztecs dos Estados Unidos. Ele ficou quase 4 anos lá, antes de voltar pra Espanha, mas não pro Barcelona, né? Ele voltou a jogar pelo Levante, ficou rapidamente no Levante e voltou pro Ajax. Olha que história bonita, né? E no Ajax ele voltou a fazer o time ganhar títulos, né? Teve uma boa segunda passagem lá, uma passagem bem sucedida. Só que chegou no final da temporada em 83 e o Ajax não quis oferecer um novo contrato pro Cruyff. E o Cruyff ficou indignado com isso. E o que ele fez como vingança, digamos, assinou com o rival, o Feyenoord. E acabou se aposentando no Feyenoord, né? Olha que loucura, cara. Inclusive ele foi muito bem no Feyenoord, ganhando o Dobut nacional e sendo considerado naquela temporada o melhor jogador holandês. E é o tipo de coisa que, tipo assim, cara, pô, eu garanto que na época os torcedores do Ajax ficaram indignados, queriam, sei lá, deve ter gente que deve ter queimado a camisa do Cruyff naquela época, velho. Mas depois o tempo passa, essas pequenas tretas vão sendo esquecidas e obviamente hoje a torcida do Ajax ama o Cruyff, idolatra, ele é uma lenda do futebol mundial, né? Paul Scholes tinha anunciado a sua aposentadoria pro final da temporada 2010-2011, então beleza, ele jogou o último jogo lá, se aposentou, aquela comoção toda, uma lenda do Manchester United pendurando as chuteiras e tal, mas logo 6 meses depois o mundo do futebol ficou chocado quando ele apareceu na lista de jogadores relacionados para um clássico contra o Manchester City. Apenas 6 meses depois de se aposentar, ele tava lá no banco para um derby de Manchester. Ele contou depois o que aconteceu naquela época, né? Ele disse que quando ele se aposentou, ele continuou treinando, mantendo a forma física, inclusive treinando no Manchester United, né? Mesmo aposentado e tal. E ele começou a se sentir muito bem, falou, pô, tô voando, tô bem fisicamente e tal. E quando chegou em dezembro de 2011, o Manchester United teve alguns problemas de lesões e tava sem muito jogador ali pra jogar na meiuca, no meio campo, que era a posição onde ele era brilhante, né? Então ele pensou, pô, eu posso ajudar. Começou a falar com a rapaziada do staff, alguns atletas mais experientes do elenco, até que ele chegou no Sir Alex Ferguson, o treinador do Manchester United na época, e perguntou, pô, o que tu acha de eu voltar a jogar, mano? E o Alex Ferguson falou, claro, bota a chuteira, mano. Ele acabou jogando 21 partidas naquela segunda metade da temporada, inclusive acabando ali meio que como titular mesmo da equipe, né? Naquele ano que o Manchester City conseguiu uma virada heróica contra o QPR e ganhou o título da Premier League literalmente no último lance, no último segundo, né? E na temporada seguinte, 2012, 2013, ele contou com algumas lesões sérias ali e tal, mas ele acabou jogando a temporada inteira e ele disse que se arrependeu. Ele falou que logo no começo da temporada, ele lembra de estar jogando contra o Tottenham. Mano, é o Paul Scholes que tá falando, não sou eu, hein? Não sou eu. E ele disse que com a posse de bola, ele se sentia muito bem, ele conseguia passar, armar jogadas e tal, mas quando o time adversário tava atacando e ele tinha que defender, ele disse que ele não tinha mais condições, que ele viu o Dembélé passando por ele ali facilmente, o Bale corria e deixava ele pra trás com muita facilidade, e ele pensou, pera, eu não consigo mais jogar bola nesse nível. Mas no final das contas, ele aguentou até o final da temporada e se aposentou aí de forma linda também, porque foi com o título da Premier League e se aposentou junto com o Sir Alex Ferguson, né, a maior lenda da história do Manchester United. Adorado pelos torcedores da Udinese e uma divindade no Flamengo, Zico se aposentou em 91, parou de jogar para assumir um cargo político, né? Ele foi assumir a Secretaria dos Esportes na época, como se fosse o Ministério do Esporte hoje, mas ele ficou muito pouco tempo nesse cargo e logo depois aceitou um desafio peculiar, né, no mínimo curioso, ajudar um time japonês a garantir vaga na primeira divisão do país, que estava sendo reformulada ali e ia estrear em 93. Ele foi jogar lá no Sumitomo Metals do Japão, que depois deu vida ali ao famoso Kashima Antlers. E na sua primeira temporada lá, que tava jogando uma espécie de segunda divisão japonesa, ele foi o artilheiro da liga. E na temporada seguinte, já jogando na elite japonesa, ele levou o Kashima de um clube pequeno, desacreditado, que não tinha nenhuma força, a ser um dos mais fortes do país, né? A brigar ali entre os mais poderosos pelo título. Até hoje, o Zico é idolatrado no Japão, onde ele tem o apelido de Deus do futebol, além de ser considerado responsável por ajudar a botar a cidade de Kashima no mapa, né? E por popularizar o esporte e o futebol dentro do país. E tem uma estátua do cara, né? O Zico tem uma estátua lá na frente do estádio do Kashima. Então foi uma passagem ali de poucos anos, mas onde ele fez uma história absurda depois de ter se aposentado por um curto período. Se eu esqueci de alguém, deixa nos comentários, deixa o like na saída que ajuda a divulgar o vídeo e o canal pra mais gente. Tamo junto, obrigado por assistir até o final. Um grande abraço, falou!